Oi, aqui. Fala, Léo, beleza? Tava saindo aqui da PIB aqui, por isso que eu demorei um pouquinho. Beleza. Cadê o povo? Tô chamando aqui nos grupos, viu? Já retorno. Segura um pouquinho aí. Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos esperar mais 3 minutinhos. Aí Boa noite. certo? Então, pessoal, boa noite. Começando, né, a sala de hoje, dando continuidade ao nosso curso de Economia Sustentável e Empreendedorismo Social. Hoje nós vamos fazer uma segunda parte, né, sobre a aula de ontem, que foi sobre como criar um negócio de impacto. A gente teve uma aula introdutória no sentido de entender o que é um negócio de impacto, né, vimos alguns exemplos de alguns deles, e
E para essa aula de hoje a gente vai fazer uma coisa mais prática, né? A gente até começou a debruçar um pouco ali sobre uma atividade prática de imaginar um negócio social, de entender como ele surge, né? Mas hoje a gente entra numa uma atividade de fato mais prática, então também conto com a participação de vocês no chat, quem quiser participar por voz. Então, só para a gente recapitular, né, o que nós vimos na aula anterior, nós conversamos sobre o conceito de economia circular, entendendo ela, né, e também em oposição àquela economia linear que falamos, né, onde a cadeia de produção não se fecha, né, o design do produto ele não é completo. Então, enquanto na economia linear a produção se preocupa apenas em produzir, no consumo e no descarte, né? Na verdade, não tem uma preocupação pós-consumo. O descarte não é pensado. E aí, por isso, gera assim, um impacto ambiental enorme em termos de falta de destino correto para aquele resíduo, e a consequência é devastadora, como a gente pode ver. E aí, em oposição a isso, nós temos uma economia circular, que é uma economia que pensa toda uma cadeia, né? Então, ela pensa a produção, ela pensa o uso, ela pensa o reuso, ela pensa o descarte correto, ela pensa que aquilo pode voltar e gerar, continuar gerando valor dentro desse ciclo. E também pensamos nesse termos enquanto uma economia regenerativa, né? Enquanto nós temos ali uma economia hoje predominante, que é uma economia degenerativa, no sentido de utilizar os recursos naturais e até o seu esgotamento, imaginamos a possibilidade de uma economia regenerativa, onde os recursos eles são pensados de uma maneira mais ampla, né? Entendendo como gerar valor a partir de toda uma cadeia. E aí começamos a entender o que é um negócio de impacto social, entendendo ele quanto um negócio que não se preocupa apenas com a maximização dos lucros, né? Mas ele se preocupa também com o impacto positivo na sociedade, com o impacto positivo no meio ambiente, então entendendo que o negócio social ele é motivado nesse sentido por um propósito, mais do que apenas pelo lucro a ser ganho, né? É mais por um propósito de construir, de deixar um impacto positivo. Começamos a nos debruçar sobre como criar um negócio de impacto social. Então, tivemos ali um pequeno exercício de imaginar que por trás de um desafio, por trás de um problema social, de um problema ambiental, pode existir uma oportunidade, né? Então, se a mentalidade empreendedora é essa mentalidade que encara os problemas e os desafios como uma oportunidade de criar uma solução através de um negócio. E que é possível, então, você gerar lucro, você ganhar dinheiro através de um negócio que gera um impacto positivo, seja no aspecto ambiental, no aspecto social e até mesmo no aspecto cultural. E então, posso meu slide aqui, foi muito. Só um momentinho. Então, aqui a gente começou a ver como que um negócio ele pode ser imaginado para ser criado, né? E nós pensamos, então, ali em termos de propósito, entender quais desafios que afetam a comunidade que vocês estão inseridos, o cenário onde vocês estão, que isso pode vir também através de conversas, de entender desafios de outras pessoas. Eu lembro que na conversa aqui no chat nós falamos sobre um projeto que gerava renda para mulheres artesãs, na qual o propósito, então, desse negócio, desse projeto, era gerar autonomia. Então, ele entendeu que mulheres estavam em situação de vulnerabilidade social e que, através do fortalecimento da produção artesanal, dos seus conhecimentos tradicionais, era possível criar um projeto que gerasse autonomia, que gerasse renda. Então, na dificuldade, encontrou-se uma solução, e na solução reside o impacto, né, que esse negócio gera. Então, esse foi um diagrama, um campo que nós vimos, então eu não vou me aprofundar muito nele, porque ele já foi visto na aula passada. Fica aqui apenas como um momento da gente recapitular. E aí, eu trouxe para a aula de hoje alguns exemplos que vocês mesmos trouxeram na primeira aula, né, que foi aquela aula que nós tivemos como atividade prática, que vocês percebessem como que a sustentabilidade já está inserida
nas comunidades de vocês, né? Ou quando não, nas comunidades em cases, em situações que vocês já conhecem. E aí foi muito interessante, eu não pude trazer todos, porque muitos de vocês colocaram lá, mas eu selecionei 3 por conta da diversidade, assim, né? Então, a primeira, eu não sei se quem trouxe está aqui na aula agora, mas foi o Ateliê de Alequim, se a pronúncia não estiver certa, que é uma marca de moda indígena criada por mulheres do povo Totó na periferia de Manaus. E aí a gente viu um outro case, né, ali pensando na indústria da moda, que nós conversamos também na aula passada, como que a indústria da moda, a indústria da moda tradicional, ela é um negócio que gera tanto impacto negativo, né, no sentido ambiental, está atrelado a tantas polêmicas de condições de trabalho análogos à escravidão, está ligado também a um descarte imenso de resíduos provenientes dessa indústria, e concentra renda na mão de poucas pessoas, e aí essa marca ela se propõe uma moda que compartilha essa renda e que valoriza saberes tradicionais através de um design autoral e de uma inovação, né? Então, é uma inovação dentro de uma indústria já consolidada. Então, foi muito legal que vocês trouxeram esse case, e aí eu trazendo para todo mundo conhecer também, para quem não conhecia, né? Então, aqui a gente entende um problema, né? Porque no relato de quem trouxe aqui, está falando sobre gerar renda e dignidade para 10 mulheres, ou seja, se pressupõe que são mulheres que não tinham esse acesso, né? Então, com a marca, se propõe a viabilizar esse... Seria legal se eu vou aumentar um pouquinho aqui a tela, então, para vocês poderem ver. Deixa eu ver como eu posso fazer isso. Só um segundo. Assim melhora? Legal. Então tá bom. Então, a gente consegue, pelo simples relato, entender como a marca ela gera um impacto positivo e ela está solucionando um problema. E isso existe em outras marcas também, né? E aí o interessante é que a gente consegue claramente ver a proposta de valor, né? Lembra que nós conversamos sobre a proposta de valor enquanto uma maneira de você comunicar como que o seu projeto, como que o seu negócio impacta, né, e gera um impacto positivo, ao mesmo tempo que está valorizando a produção. Então, é sempre interessante você ter isso em mente. A gente vai fazer um exercício hoje de clarificar um pouco como a gente constrói essa proposta de valor. E aí, um outro exemplo que vocês trouxeram também, foi muito interessante, e aí eu trouxe também porque foi um caso já da alimentação, da Cozinha Boca da Mata, que se propõe a servir alimento para comunidades, e isso através da culinária indígena, né? Então, você tá potencializando uma alimentação tradicional, você está valorizando um saber associado à produção agrícola familiar, de agricultura familiar, e uma agricultura tradicional. Então, eu não sei se vocês se lembram, mas a gente conversou sobre se pensar problemas a partir de eixos temáticos, né? Então, por exemplo, quando nós pensamos a moda, existe um problema na moda. E aí você pode, através desse problema, pensar uma solução que vai gerar um impacto social e, ao mesmo tempo, você cria um negócio a partir disso. Na alimentação, a mesma coisa. Então, na saúde, do mesmo jeito. Então, essa diversidade de trazer cases serve um pouco para isso, no sentido de você imaginar soluções, imaginar problemas que existem na sua comunidade, no seu cenário, e com isso imaginar possíveis negócios. E aí, por fim, desse eu não consegui encontrar uma imagem, mas um texto muito interessante, né, que aqui fala sobre a produção artesanal e a venda da produção artesanal do povo Apurinã. E aí é um case de tantos outros cases, né, de cooperativas, de projetos de comercialização de produção artesanal que existem, e que, por perceber nas respostas de vocês que
que são tão comuns, né? Talvez a produção artesanal seja a principal fonte de renda de povos de, de, de povos indígenas e também de outras comunidades tradicionais. Nós vamos, nós vamos ter um pouco mais de atenção ao longo desse curso sobre isso, porque eu acho que talvez possa potencializar os projetos que vocês estejam inseridos. Eu percebi que nos relatos, nos projetos que vocês trouxeram nessa tarefa, a produção artesanal estava sempre presente. E a produção artesanal ela tem esse potencial de gerar renda para artesãos, para artesãs, a partir de um conhecimento tradicional, então você valoriza a cultura, mas também tem a questão de territorialidade, onde as pessoas podem gerar renda dentro do seu próprio território, né? Então isso é uma dinâmica interessante para povos indígenas. Eu acredito que se a gente ter um pouco de atenção ao curso, pode ser que potencialize os projetos que vocês estejam inseridos. Até aqui tudo bem? Vocês têm algum comentário? Certo? Legal. E aí, então, a gente viu aqui diversas... Um zoom aqui, agora me perdi. A gente viu, então, diversas ideias de negócio, né? Vocês mesmos apontaram diversas ideias. Eu lembro que nas respostas tinham ideias sobre a produção agrícola, tinha turismo de base comunitária, que a gente também pode trazer. Eu convidei uma aula da semana que vem, uma especialista em turismo de base comunitária, que vai vir e a gente vai conversar um pouco sobre isso com ela. Eu vi projetos que falavam sobre artesanato, que falavam sobre extrativismo, que falavam também sobre a moda. Eu vi também soluções de tecnologia. Então, muitas ideias surgem, né? A gente tem ideias o tempo todo. Se a gente ficar imaginando diversos problemas, a gente pode imaginar aqui diversas ideias para solucioná-los. Mas criar um negócio, ele vai além de você imaginar, né? Ele vai além de você ter boas ideias. Um dos principais passos, e talvez um dos passos mais importantes para você iniciar um negócio, é você planejá-lo. É você sair um pouco do campo das ideias e você começar a exercitar, estruturá-lo, né? Então, planejar é uma tarefa importante e indispensável para você criar um negócio. Porque planejar um negócio, como eu trouxe aqui, ele evita você desperdiçar tempo e recursos. E isso é muito importante. Todo mundo sabe que tempo é um recurso, né? Eu não gosto nem de dizer que tempo é dinheiro, eu gosto de dizer que tempo é vida, né? Então, você não é aconselhável que você inicie algo sem planejar, porque pode ser que você gaste um tempão em algo que, se você tivesse pensado um pouco antes, estruturado um pouco melhor, teria começado de uma outra maneira ou ido para um outro caminho, enfim. Então, o processo de planejamento ele é interessante para você evitar tempo, evitar perda de tempo e evitar também que você desperdice recursos. A gente sabe que recursos é tão importante no cenário que estamos. Além disso, também permite você entender melhor os desafios e encontrar soluções. A tarefa de planejar é o momento onde você para pensar assim, não somente no que você pode fazer, mas o como você pode fazer e, nesse processo de como você pode fazer, quais obstáculos surgem para essa ideia acontecer. E aí não é um processo que você pensa nas ideias no sentido de desistir do projeto, mas muito que você pensa nos desafios e você já também imagina quais soluções você pode trilhar. Então, planejar é importante por isso. E também, através do planejamento, você facilita, você viabiliza um processo de acessar recursos, de acessar apoio financeiro, de acessar parcerias. Toda vez que você chega numa reunião com alguém que poderia ser um possível parceiro, o que ele vai perguntar para você é sobre o planejamento. Tá, mas e aí? Eu sei que tem uma boa ideia, mas esse planejamento? Como que você vai sair do ponto A para o ponto B? Então, a etapa do planejamento, ela tenta traçar o caminho desses pontos, né, de ponto A ao ponto B. E aí, com isso, viabiliza você acessar recursos, viabiliza você já mapear as possíveis soluções, entender quais são os desafios do negócio que você tem. Faz sentido? Então, vocês têm alguma dúvida sobre por que planejar um negócio? Manda um joinha aí.
certo? Então, vamos ver agora, a gente entendeu por que planejar um negócio, vamos entender agora como que a gente planeja um negócio. E aí aqui é um momento mais prático, né, de a gente conversar. Vou tirar um pouquinho do zoom aqui, para ver se aqui, sim, tá bom. Esse aqui é conhecido como um Canva, né, um Canva simplificado, que é um quadro que reúne ali os principais aspectos, né, sobre você criar um negócio. Quando você tem tudo isso aqui preenchido, isso gera uma visualização 360, né, do negócio. Então, uma visualização bem integral do negócio. Você consegue fazer com que isso, de fato, esteja no papel. E aí, explicando aqui os tópicos, o que são cada um deles, né, a gente pode começar falando aqui sobre a proposta de valor, que nós já conversamos na aula anterior, né. A proposta de valor, que é a definição do impacto positivo que o seu negócio gera para o mundo. A proposta de valor é o seu diferencial, né? Então, se nós voltássemos ali no ateliê, se voltássemos, deixa eu ir para ele aqui. Se voltássemos aqui, a proposta de valor é que, para além de se criar roupas, né, você está criando uma moda que valoriza conhecimentos tradicionais, você está criando uma moda que gera renda para 10 mulheres, você está criando uma moda que não gera tanto impacto ambiental porque utiliza fibras naturais, então o impacto no ambiente é menor. Então, essa seria a proposta de valor. Então, você observa que quando essa proposta de valor está definida, a comunicação tem maior clareza. Quando a proposta de valor está definida, a possibilidade de você se diferenciar no mercado, ela é maior. Então, você ter isso em mente, viabiliza você ter um maior acesso, um acesso mais facilitado ao público-alvo, a quem vai comprar o seu projeto. E você deixa uma marca no mundo, né, com a proposta de valor. Então, é muito interessante que você tenha isso em mente. Se a gente for aprofundar um pouco nas outras aqui, na proposta de valor aqui do Cozinha Boca da Mata, é que ela não é apenas uma cozinha nesse sentido, um restaurante, ela é um restaurante que valoriza saberes associados à produção agrofamiliar, à produção, aos saberes e fazeres relacionados à culinária indígena. Ela gera renda para mulheres que, sem isso, estariam em situações de vulnerabilidade. Ela utiliza, através da culinária, da gastronomia, uma ferramenta de fortalecimento tradicional, de fortalecimento social de outros coletivos. Então, essa, por exemplo, seria a proposta de valor desse case aqui. É muito importante vocês observarem qual a proposta de valor das marcas que vocês consomem, por exemplo. Por que vocês consomem? Por que você compra o produto da marca A e não da marca B? Por que você, quando vai no mercado, você escolhe um produto X na vitrine e não outro? Talvez porque o design seja mais legal, talvez porque a informação sobre o produto esteja com maior clareza. Então, a proposta de valor, ela permeia todos os pontos do negócio, entende? Ela permeia tanto a estrutura do modelo mesmo, como você vai se relacionar com seus produtores, como você se comunica e como você se relaciona com o seu cliente. Então, definir muito bem a proposta de valor do negócio é uma tarefa fundamental para que esse negócio tenha sucesso. Vocês têm alguma dúvida sobre proposta de valor? A gente pode seguir. Legal. E aí aqui, então, se nós formos olhar aqui para as atividades principais, esse aqui do lado esquerdo, né? Definir uma ideia para o meu negócio. A gente pode até, inclusive, criar aqui uma... Bom, vamos explicar e depois a gente pode criar um negócio junto. Acho que vai ser melhor. A gente chegou aqui, então, no ponto da atividade principal. Já tem uma ideia definida, já sei o que eu quero fazer. Bom, na minha comunidade, as mulheres todas fazem artesanato de um jeito muito, muito belo, só que tem enormes dificuldades de acesso ao mercado, é longe, existem pouquinhas feiras, não tem uma demanda recorrente, uma demanda regular, e por isso o conhecimento está se perdendo. A gente conversou sobre isso já em um outro momento. Então, eu vou criar um projeto que vai viabilizar a comercialização de maneira permanente dessas artesãs, valorizando os seus saberes associados, gerando renda recorrente,
promovendo maior autonomia, enfim, então, proposta de valor definida. Bom, o que eu vou fazer a partir disso, então? Quais são as atividades que eu preciso executar? Talvez a atividade seja, primeiro, criar um termo, né, de cooperação com essas mulheres, no sentido de que elas vão participar desse projeto, elas vão entregar com frequência, e aí a gente já acerta qual é a precificação, quanto que elas vão receber. Então, essa é uma atividade principal da atividade. Bom, eu preciso vender, né? Então, como que eu vou vender? Eu vou criar uma conta no Instagram, eu vou criar um site, eu vou fazer uma parceria com uma prefeitura para nos eventos que tiverem, eles convidarem as mulheres para poder expor artesanato. Eu vou me inscrever nas feiras, tanto municipais, quanto as feiras regionais, quanto, quem sabe, as feiras nacionais. Eu vou criar um catálogo desses produtos, vou fotografar e colocar esse catálogo no WhatsApp, para quando as pessoas entrarem em contato, isso já está com um trabalho bem fundamentado. Eu vou enviar direct para as lojas que poderiam comprar esse artesanato no atacado. Então, essas são as atividades. Então, veja que o negócio, a partir disso, começa já a criar já está traçando um caminho, né? Ele saiu de ser ele deixou de ser uma ideia, ele agora já tem uma ideia, já tem uma proposta de como deixar uma marca no mundo, e agora ele já tem atividades que começam a estruturar. E aí, com as atividades, em breve, é possível que você já comece a vender e a criar parcerias. E aí, com as atividades principais, surge, então, uma pergunta, né? Bom, o que eu preciso para ter essas atividades? Algumas delas são gratuitas, alguns passos você começa sem precisar de investimento. Às vezes não, às vezes precisa investir. Às vezes, se você, caso não tenha um celular, você vai precisar comprar um celular para poder ter uma conta no Instagram, para poder fazer lá o WhatsApp Business no seu negócio. Então, no momento de mapear os recursos, você está entendendo como que você viabiliza que esse negócio exista. Então, é literalmente uma tarefa de mapear. Após você definir as atividades, você entende o que você precisa para aquelas atividades acontecerem. Então, bom, se eu quero fazer uma parceria com as feiras, talvez eu precise de um stand, né? De uma estrutura, pelo menos, ali básica para poder expor os artesanatos. Então, talvez seja uma mesa legal, vou construir uma mobiliaria mais interessante, vou fazer uma mesa sobre um cavalete, ou não, o meu negócio ele é outro, eu quero comercializar a produção alimentar da minha comunidade. Então, no sentido de que, por exemplo, vamos beneficiar a farinha. Então, vou precisar ter uma embalagem legal, vou precisar desenvolver uma identidade visual. Então, conseguir entender que nos recursos você mapeia o que você precisa fazer para as atividades que você pensou virem a acontecer. Então, aqui você vai mapear tudo que você precisa para o seu negócio acontecer. E talvez seja uma tarefa que, ao invés de estimular, ela desestimule. Porque você pensa, nossa, eu preciso de tanto para que isso aconteça, e aí eu trava, né? Bloqueia, você não sai dali, porque talvez os recursos necessários não sejam compatíveis com o que você tem no momento. Existe no empreendedorismo uma ideia que é a do mínimo produto viável. Que é assim, bom, o que eu posso, ao invés de o que eu poderia, o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? E aí, quando você pensa nisso, as coisas se clareiam, né? Empreender é você se adaptar à sua realidade. Então, empreendedorismo é fácil para quem já tem muito, né? Mas o empreendedorismo real é quando você cria nas condições mais adversas possíveis. E aí, então, esse seria aqui o terceiro tópico, né? Que eu estou falando nesse sentido, só que você pode preencher isso aqui como você quiser. Pode ser daqui para cá. Eu gosto de imaginar esse caminho aqui, porque ele vai facilitando, né? Então, depois de definir proposta de valor, depois de você definir as atividades principais, depois de você imaginar os recursos necessários, você pode aqui, por exemplo, pensar nos seus parceiros. Bom, parceiro é todo mundo que vai fazer parte do seu negócio. Para sair um pouco apenas das iniciativas ligadas ao artesanato e pensar um pouquinho, por exemplo, em tecnologia, né? Eu lembro que na primeira aula alguém comentou sobre isso, assim, sobre como que também é legal imaginar inovações em outros cenários, né?
Parceiros, por exemplo, seria a pessoa que te ajudaria a desenvolver o sistema. Parceiro, por exemplo, poderia ser a prefeitura local para poder te apoiar. Seriam ONGs que sempre abrem editais para poder potencializar iniciativas indígenas, editais então abertos. Poderia ser os próprios parceiros da sua comunidade que você vai apoiar. Então, às vezes, talvez quem esteja passando pelos desafios são os principais parceiros, né, para o negócio vir a acontecer. Então, bom, você mapeia todos os pontos. É tanto um parceiro apoiador, quanto um parceiro de estrutura, né? Então, ali um fornecedor, quem sabe. Então, às vezes, vamos supor que você vai criar um produto, né? Talvez vamos pensar, vou criar uma marca uma marca de moda inspirada na cultura do meu povo. Talvez um parceiro seja o fornecedor da matéria-prima, né? Da camiseta que você vai estampar, por exemplo. E se você conversar e você agregar valor ao que essa marca vai ser, ele possa conseguir um valor diferenciado para o seu negócio acontecer. Então, a parceria reside nisso. Porque após você ter a proposta de valor, as atividades principais, os recursos e os parceiros, você tem uma possibilidade que esse negócio aconteça com maior facilidade. Então, aqui em parceiros, você mapeia tanto os parceiros econômicos, quanto os parceiros estruturais, né, para o seu negócio acontecer, quanto possíveis apoiadores institucionais. Talvez uma organização não vá te apoiar com um recurso financeiro, mas talvez ele te apoie com uma visibilidade. Ele te apoie, por exemplo, no evento que ele for realizar, ele permitir que você exponha o seu projeto lá para outras pessoas conhecerem. Talvez seja um parceiro, por que não, no Instagram, onde você vai fazer um post colaborativo, você vai criar um conteúdo junto, e aí esse conteúdo vai te ajudar com uma visibilidade, a chegar no público-alvo. Então, em parceiros, você lista todo mundo que possibilita que o seu negócio exista e que o seu negócio avance. E aí, após você pensar nisso, você pode, por exemplo, pensar aqui estrutura de custos. Estrutura de custos é o que o seu negócio precisa para poder existir, né? Tanto para poder acontecer, no sentido de sair do zero, quanto para depois se manter. E aí, então, você pensa, bom, aqui o mínimo produto viável, para expor artesanato, eu preciso, primeiramente, de uma mesa lá, legal, né? Então, quanto custa uma mesa? Então, eu faço orçamento, bom, seja mais barato, talvez eu fazer a minha própria mesa, vou comprar o cavalete, vou fazer. Então, não, o meu modelo de negócio ele é todo online. Então, eu preciso de um celular com uma câmera legal, para as fotos serem boas, para atender as pessoas no WhatsApp. Então, a estrutura de custos, você elabora ali os custos necessários para o seu negócio existir. E aí, então, você pode começar a pensar, percebe que aqui do meio para a esquerda é a estrutura para o seu negócio existir, né? O seu negócio ser viável, para ele viabilizar. E do centro para a direita, o seu negócio ele já existe e você já está pensando ali em faturar. E aí você já está pensando, já é um segundo passo de entender como que você vai vender, como que ele vai. Outra vez, o negócio ele existe para poder virar receita. É um projeto, a gente está falando de negócio no sentido. É um projeto de renda, né? De geração de renda. Então, a gente vai entender ali quem são os nossos clientes. Vamos lá para o canto direito aqui, né? Segmento de clientes. Um negócio, ele pode ter diversos tipos de clientes. Se pensarmos em uma cooperativa de artesanato, tem um cliente final, que é quem vai comprar o meu produto, geralmente em feiras, geralmente ali online, né? Numa loja, no e-commerce, numa loja online, pelo WhatsApp. Nós temos clientes no atacado, que são lojistas, né? Então, eles compram para poder revender, e aí, então, é outro tipo de cliente. Eu tenho, por exemplo, clientes mais institucionais, que podem ser prefeituras, que podem ser ONGs, projetos parceiros, apoiadores, e aí eles vão comprar o artesanato para poder dar um brinde no fim do ano, ou para poder presentear os seus colaboradores. Então, só no projeto aí encontramos 3 tipos de clientes, né? Então, você tem a oportunidade de vender não apenas para um, mas para 3. E aí isso podem surgir outros, inclusive.
Se nós formos falar ali, por exemplo, de um projeto de fortalecimento dos produtos agroflorestais. Então, você tem os restaurantes, você tem um público final, você pode ter uma loja de hortifruti, por exemplo, por que não? Você tem programas políticos, como o programa de aquisição de alimentos por parte do governo para as escolas. Então, você mapeia todos os clientes, porque para cada cliente que você mapear, você vai precisar ter relacionamento diferente. A maneira como você se comunica, você se relaciona com o público final, no sentido eu que compro artesanato, é completamente diferente da maneira como você se relaciona com o seu cliente no atacado. A precificação é outra, o diálogo é outro, a frequência que ele compra é outra. Então, talvez o cliente final vai comprar uma vez, não vai comprar mais. Mas ele precisa saber como que a produção é feita, para ele, inclusive, comprar. Ele precisa entender qual a proposta de valor. Então, talvez para esse cliente seja um folder, para esse cliente seja um QR Code que ele vai escanear, ele vai ver lá o significado do programa. Talvez seja você fidelizá-lo depois, ao invés de você só vender, você pegar o WhatsApp, depois você mandar mensagem aí, como ficou o artesanato na decoração, como estava o sabor do alimento, foi tudo ok? Isso é relacionamento, isso é manter. E quando você mantém um relacionamento, a possibilidade que ele compre de você outra vez, ou que ele indique o seu produto para uma outra pessoa, é maior do que quando você não tem nenhum relacionamento. Então, a maneira de você pensar aqui os segmentos de cliente é você imaginar para quem você vai vender e você vai imaginar como você vai se relacionar com esse cliente ao longo do tempo. Então, para o cliente no atacado, o relacionamento é outro. Eu vou precisar preparar o produto de uma maneira, embalar legal, porque ele está comprando em uma quantidade, eu vou precisar dar um desconto porque ele está comprando, outras vezes, uma quantidade maior, eu vou precisar ter um acompanhamento especial, talvez um catálogo adaptado, talvez já mostrar para ele o quanto ele pode ganhar comprando o meu produto. Tem um fornecedor, um parceiro, né, da rede multiétnica, que é o Sítio Boca do Mato, que ele trabalha como cooperativa, que eles reúnem produtos do Cerrado e produzem alimentos a partir disso, né? Então tem um molho de pequi, tem um molho de goiaba, enfim, tem a pasta de baru, tudo uma delícia. E aí é muito interessante como eles fazem, porque eles enviam os produtos, mandam o catálogo e falam assim, ó, você vai comprar por tanto e você pode vender, dependendo de onde você está, né, de onde é a sua loja, de quem é o seu cliente, até por tanto. Então, você já vai ganhar tanto só de comprar meu produto. Então, ao invés de eu transferir a responsabilidade de imaginar o lucro para o cliente, eu já entrego isso para ele. Então, a proposta de valor fica muito mais rica. E aí a gente compra deles os produtos, e aí o produto já está quase acabando, ele já enviou mensagem. E aí, como tá? Já está vendendo? Vamos fazer outro pedido? A gente está conseguindo te atender com tanto no estoque, vamos testar esse outro produto, qual foi melhor. Então, o relacionamento dele permite com que a nossa relação tenha muito mais longevidade, né? É muito satisfatório quando você tem uma relação com um parceiro que te atende dessa maneira, que ele entende qual a sua dificuldade, ele te ajuda a vender. Então, você mapear os clientes e entender como se relacionar com esse cliente é uma tarefa indispensável para o seu negócio ter viabilidade, para ele se manter, para você conquistar novos mercados. Até aqui tudo ok? Estou falando muito rápido. Alguém tem algum comentário? Tudo certo? Estão aí? Manda um joinha. Bom, então estamos quase com o nosso campo completo, né? Falta aqui os nossos canais. E aí, o que são os canais? Os canais são a maneira como eu vou me conectar com esses clientes. Então, percebe que aqui está relacionado com esses, né? Então, eu tenho um cliente, bom, eu sei que quem vai comprar meu produto é fulano de tal.
Então, mas como que eu vou me comunicar com ele? Eu preciso que ele tenha acesso a um site, e aí esse site vai processar pagamento online, então tem que ser um site que gera um boleto. Eu preciso que ele compra pelo WhatsApp, ou então ele só compra durante as feiras. Então você mapeia quais são as possibilidades de que o seu cliente te encontre. E aí, quanto maior for a diversidade de canais, maior a possibilidade de você gerar receita. Então, em canais são as formas, né, em como o cliente vai te encontrar. Então, por exemplo, tem um perfil no Instagram, é um canal, bom, mas o meu negócio ele é um negócio mais institucional. Eu crio palestras sobre educação ambiental. Então, como que o meu público me encontra? Vou criar um perfil no LinkedIn, eu vou criar uma apresentação, eu vou enviar para os meus clientes, ao invés deles vir até mim, eu vou até eles. Então, nos canais você mapeia os pontos de contato com esses clientes, de modo que você entenda como você vai achá-los e como eles irão te achar. Então, aqui em canais, significa isso. E fonte de receitas, você mapeia, então, como o seu negócio vai gerar renda. Né? Então, se eu vendo... por isso que é legal você pensar nele por último, porque ele já está super claro, né? Você já entendeu. Bom, eu entendi que um canal, uma possibilidade é participação em feiras, então essa é uma fonte de receita. Eu entendi que ter uma loja online pode gerar uma receita, então essa é uma outra fonte de receita. Ter as vendas no atacado é um potencial para o meu negócio, então você vai dizer aqui todas as fontes de receita. E aí isso é interessante porque após o seu negócio existir, quando você tem isso mapeado, você consegue visualizar qual canal gera mais renda, qual canal gera mais receita. E aí, então, através desse planejamento, você consegue direcionar a sua energia para o negócio que faz mais sentido. Porque quando você não tem isso de uma maneira clara no seu planejamento, no seu projeto, você gasta muita energia com coisas que talvez não deem tanto resultado quanto outras coisas. Então, voltando lá naquela ideia, né, de que o negócio, de que planejar te evita desperdício de tempo e de recursos. É nesse sentido, quando você tem tudo isso aqui de maneira objetiva, você tem um maior controle dos resultados, né, um maior controle do seu tempo, de onde você direciona, onde você coloca a sua energia. Então, bom, esse aqui é um modelo Canva para ter um negócio. E aí ele é um modelo simplificado e que eu gosto muito, porque quando você preenche ele com cuidado, após isso você tem uma visualização de um negócio que tem total potencial para poder dar certo. Então eu aconselho vocês eu vou enviar esse modelo para vocês, inclusive, a escrever, a preencher, talvez sobre um negócio que você já tenha, se você não fez esse planejamento anteriormente, você está passando por diversos desafios, talvez preenchê-lo agora vai começar a te dar soluções para esses desafios que você enfrenta. Ou talvez se você não tem a ideia de um negócio, você imaginava que ter um negócio era uma coisa muito difícil, o Canva te ajuda a fazer com que você dê os primeiros passos, né? E aí as suas ideias começam a surgir e esse negócio tem potencial de acontecer. Tudo certo sobre o modelo Canva? Eu acho que eu vou... Alguém quer falar? Alguém liberou o áudio? Eu quero. Professor, uma dúvida. Então, Claro. A fonte de receita, ela também pode ser a definição dos canais, é isso? Também, os canais, na verdade, Raquel, ela é um ponto de contato com o cliente, né? Mas ela não pode ser que às vezes ela não seja a fonte de receita, porque o canal é a maneira como o cliente chega até mim, mas pode ser com que no primeiro contato eu ainda não venda. Então, a fonte de receita por exemplo, eu posso ter um Instagram, mas o Instagram ele é um canal de contato, mas eu não consigo vender pelo Instagram, né? Tá. Não sei que se eu fizesse uma lojinha com link, ele seria uma fonte de receita. Exatamente. Tá, Exatamente. entendi. A ideia de pensar o canal é a maneira como eu me comunico. Porque nem sempre a comunicação com o cliente tem o papel de vender. Às vezes a comunicação com o cliente tem o papel de se relacionar com ele, de fato, de manter essa relação, né? Mas a fonte de receita é, de fato, como você ganha dinheiro. Alguém mais? Alguma dúvida? Não, só Obrigado isso. você, Raquel. Tá bom, a gente vai dar um pulinho na frente para ver uma outra ferramenta, depois nós vamos voltar e aí nós vamos criar aqui um negócio juntos. Vamos imaginar um negócio que não existe ainda e vamos preencher esse Canva para ver se de fato ele funciona, a gente consegue criar um negócio com ele. Então fica aí comigo, hein? A próxima ferramenta que a gente vai ver
é uma ferramenta, análise fofa, né? Ela tem outro nome no inglês que é análise SWOT. Então, eu gosto mais do nome dela em português. Fica mais legal. O que é essa análise? Né? É uma ferramenta que ajuda a gente a identificar os pontos fortes, fracos, as ameaças e as oportunidades do negócio. Então, aqui, para cada letrinha, a gente tem uma palavrinha, né? Então, é aqui o F de força, o O de oportunidade, o F de fraquezas e o A de ameaças. E aí, quando você faz essa análise, ela te dá um diagnóstico interessante do seu negócio. Que você entende nas forças o que você pode utilizar para poder potencializar suas ideias. Então, aquilo que faz com que você tenha um diferencial no mercado, aquilo que faz com que você se destaque dos outros projetos, ou que faz com que você continue existindo, né? Talvez, às vezes, na força é o que motiva, é o propósito. E as oportunidades. Então, muitas vezes, a oportunidade você consegue imaginar momentos e cenários que você ainda não tinha visualizado. Fraquezas, você mapeia todos os pontos que são deficitários e que, por visualizá-los, você consegue criar soluções para poder minimizá-los, né? Em ameaças, você consegue mapear todas as dificuldades ou os desafios que o seu negócio possa vir a ter ao longo do tempo. Então, aqui, se a gente for ter um exemplo prático, vamos supor, pegando ainda lá o case de uma cooperativa de artesanato, né? Aqui, quais seriam as forças de uma cooperativa de artesanato? Bom, eu tenho uma produção que não depende de uma pessoa só. Eu tenho todo um coletivo, né? Então, a força é um coletivo. Essa é uma força extraordinária, você lidar com uma série de colaboradores, de pessoas que apoiam o seu negócio. Então, essa é uma força. Uma segunda força, por exemplo, seria você estar atrelado a um patrimônio cultural, que é o caso de todos vocês. E é um patrimônio cultural que é riquíssimo, que é valorizado por muitas pessoas, que pode ser um potencial de diferenciação de outros projetos. Então, pensando ali no ateliê, comprar de uma marca de moda que produz através de conhecimentos ancestrais, conhecimentos que são passados ali gerações após gerações, tem uma força muito maior do que comprar de uma marca que faz um copia e cola, que é produzido numa esteira de produção sem diferenciação nenhuma do produto. Então, essa é uma força que pode ser mapeada. Outra força, bom, eu consigo ter um apoio de outras organizações. Essa é uma força. Então, em forças, você entende todos os lados bons, né? Todos os impactos positivos que o seu negócio tem. Então, por exemplo, talvez, eu sou indígena em uma situação e morando na cidade. Então, por estar na cidade, eu tenho um maior acesso ao mercado. Então, essa é uma força. Bom, eu posso criar uma parceria com uma loja e ter lá o meu ponto de venda, uma outra força. E aqui, se formos pensar nas fraquezas, você mapeia todos os desafios que o seu negócio tem. Então, vamos supor, num turismo de base comunitária, que foi um dos cases que vocês trouxeram lá na primeira aula. No turismo de base comunitária, nós temos sazonalidade, né? O que é a sazonalidade? No turismo tem aquele momento do ano que chove a estação. E aí é o momento que o turismo enfraquece, né? Então, quando eu entendo isso, já mapeei isso, eu crio uma oportunidade. Bom, então, no momento de sazonalidade onde eu não tenho procura, vai ser um momento onde eu vou reduzir os meus custos. E aí eu vou diminuir para poder equilibrar, para quando for na alta eu vir a todo vapor. Então, é uma fraqueza, só que na fraqueza, você já pensa na solução, você já pensa no caminho para poder viabilizar. Podemos pensar numa outra fraqueza. Bom, eu tô lidando com a produção comunitária, só que ela para poder chegar até a comunidade, ou o produto da comunidade chegar até a cidade, tem um custo logístico muito grande. A cadeia logística é enorme, o frete encarece muito o produto, então essa é uma fraqueza. E aí, por entender a fraqueza, você pensa, bom, se o produto fica caro por conta do frete, eu preciso agregar valor
para que o preço se justifique, que o cliente pague. Tá bom? Então, eu vou fotografar o processo de produção, eu vou fazer entrevistas com os artesãos para eles explicarem como demora, quanto tempo de trabalho tem em cada peça, e aí você agrega valor, beneficia a produção, e o cliente não sente o preço alto por conta do frete. Então, ao mapear a fraqueza, você mapeia também a solução. E aí, nisso, então, vem as oportunidades, né? Então, bom, eu tenho a oportunidade de acessar um mercado, um edital que tem uma cota específica para povos indígenas. Então, essa é uma oportunidade. Bom, abriu, eu tenho um programa da minha prefeitura que viabiliza esse tipo de produção. Então, você, através dessa análise, desse ferramenta de análise, você consegue ter essa visualização 360. Você minimiza, né, os riscos que o seu negócio tem, pelos desafios que ele enfrenta, pelas ameaças que ele enfrenta. Não tenha dúvidas, todo tipo de negócio passa por desafios, passa por ameaças, tem fraquezas, só que quando você entende elas, mas você também entende as suas forças, as oportunidades, você consegue construir caminhos possíveis para que esse cenário seja propício para você continuar, para o seu negócio prosperar e ir adiante. Então, conseguiram entender o que essa análise significa? Como a gente utiliza ela? E aí, pessoal, eu tenho uma observação sobre análise, essa ferramenta de análise. Quando você lida com negócios comunitários, como cooperativas, como turismo de base comunitária, é muito interessante que você faça ela, tanto ela quanto o Canva, né? O Canva ali de modelo de negócio. Tanto ela quanto o Canva. Você faça em conjunto com a comunidade, porque não fica uma visão de um indivíduo sobre o projeto, mas fica com a visão de todas. É um dos princípios do cooperativismo é a gestão democrática, né? Então, essa gestão democrática também envolve você envolvê-lo nesses processos. E aí, quando você faz isso sozinho, isso aqui fica uma ferramenta que não fica tão bem preenchida, mas quando você faz em conjunto com quem está envolvido no processo, cada um tem uma visão de um lugar, né? E aí essas visões, quando elas se aglomeram, quando elas se juntam, geram um campo assim muito potente, com muitas informações, com uma percepção de alguém, uma percepção que você não teria. Então, muitas vezes, a pessoa que está ali na gestão, a pessoa que vai para as feiras, né? Compra o produto da comunidade toda, que leva para lá, vende de volta com a receita, que lida com o sistema, ele vai perceber uma fraqueza, ele vai entender uma ameaça, ele percebe um desafio, ele tem uma dificuldade com o negócio. A dificuldade do artesão é outra. A dificuldade do artesão é, por exemplo, ter acesso à matéria-prima. A dificuldade do artesão é ter uma ferramenta melhor para produzir. Então, bom, se eu tiver uma ferramenta melhor, eu produzo mais. A dificuldade do artesão é, muitas vezes, ter uma melhor precificação, porque ele considera, quando ele sente que ele está sendo mal remunerado, ele trabalha com maior desmotivação e o negócio pode ser que tenha uma dificuldade. Mas a visão, por exemplo, de quem participa da logística é outra. Então, bom, a gente precisaria de ter uma embalagem melhor, porque nesse trajeto o produto se danifica e a gente perde venda. Então, envolver todo mundo no processo gera um resultado muito rico. Legal? Pode dar um joinha sobre essa informação, ela é muito importante para os projetos. Legal. Então, vamos preencher o Canva juntos, para a gente fazer com que essa ferramenta ela seja de fato prática, e aí a gente vê se a gente entendeu tudo mesmo. Comenta aqui, é um desafio até para mim, hein? Pode ser que eles comentem coisas que fugiram da minha ideia, mas comentem no chat um tipo de negócio que vocês gostariam que nós preenchêssemos no Canva aqui, para a gente poder fazer junto, a várias mãos. O que vocês acham que a gente pode preencher aqui? Por isso eu vou escrevendo aqui a caixinha de texto. Ó. Alguém? É oportunidade, hein? Se você tem um negócio, você fala agora, você vai
preencher junto e pode ser que surjam oportunidades para melhoria no seu projeto da sua comunidade. Poderia fazer... Vamos lá, então, sobre artesanato. Boa. Vamos começar, então, pela proposta de valor, né? Bom, proposta de valor. O que diferencia o meu negócio dos outros? Qual o impacto que esse projeto gera no mundo? O que tem de maior valor, né? De mais legal nesse projeto? Bom, no projeto de artesanato, a gente poderia dizer que o patrimônio cultural, a rica sabedoria em relação aos modos de fazer. Deixa eu ir dando... Fazendo ao vivo, hein? Então, a gente pode dizer aqui, por exemplo, sobre um outro patrimônio cultural, o patrimônio cultural, a proposta de valor é a repartição de benefícios, né? Então, é um projeto, mas que muita gente ganha. Então, a gente está repartindo valor, está gerando receita. A gente pode dizer aqui também que é o fortalecimento da transmissão dos saberes. Então, quando um projeto apoia a comercialização do artesanato, você está viabilizando com que esse conhecimento se perpetue. Então, os jovens vão se interessar. Então, os conhecimentos deixam de estar apenas com os mais velhos, com os anciãos, e passam para os mais jovens. Então, você fortalece a tradição daquele saber tradicional. Isso é uma proposta de valor muito interessante também. Também tem ligado aqui a matéria-prima natural. Então, você está gerando um impacto baixo sobre o meio ambiente. Pelo contrário, você está gerando renda a partir de uma matéria-prima, de uma fibra natural. Você vai usar buriti, cipó titica, a fibra de najá, babaçu, enfim. Então, uma matéria-prima natural. Uma outra coisa, por exemplo, que poderia ser é a reutilização de materiais, né? Então, você vai fazer artesanato não apenas de palha, de sementes, mas também eu vou reutilizar um plástico, que era uma garrafa PET, eu vou criar um novo produto, e eu traço aquilo em fibras, eu crio uma bolsa. Então, é um impacto também positivo sobre o meio ambiente. Então, aqui seria a nossa proposta de valor. Alguém tem mais alguma ideia de como isso aqui... tem uma outra coisa aqui, a preservação ambiental. Então, quando eu fortaleço, eu gero renda para povos indígenas, eu fortaleço o impacto que esses povos geram, porque eles preservam territórios, né? Então, ali eu estou viabilizando assegurando um modo de vida que tem baixo impacto ambiental. Pelo contrário, um modo de vida que preserva o meio ambiente, que preserva as florestas, os rios. E a Raquel falou trabalho manual, super proposta de valor. Então, existem pessoas que valorizam muito o trabalho artesanal e o trabalho manual. Então, veja, olha a quantidade de coisas que nós definimos para o nosso educação ambiental boa. Educação ambiental indígena. Boa. Então, preenchemos tudo. Poderia ter muito mais coisas. Léo, o que isso aqui me diz? Bom, preenchi um monte de coisa. Eu tenho um monte de informação no meu Canva. Cara, isso aqui te dá uma série de ferramentas para você, por exemplo, criar um conteúdo. Então, a maneira como você vai comunicar o seu produto, após você definir a proposta de valor, é muito mais rica. Ao invés de você apenas tirar uma foto do produto e colocar lá no seu Instagram, ou quando a pessoa chegar na feira que você estiver e ela perguntar o preço, você não vai dizer só o preço, você vai dizer tudo isso. E a possibilidade de você vender é muito maior. Então, a proposta de valor te apoia para você ter esse subsídio, essa riqueza de informações para fortalecer a sua comercialização, para fortalecer a sua venda, fortalecer a sua comunicação, fortalecer a sua relação com os parceiros. E aí a gente pode, então, pensar aqui nas atividades
após isso, a gente pode pensar nas atividades, né, para o negócio acontecer. Então, deixa eu copiar aqui o caixinha de texto. Vou diminuir um pouquinho a fonte para caber mais coisas. E aí, bom, tirei aqui uma ideia, proposta de valor. O que eu vou fazer, né? O que eu preciso fazer, então, a partir disso? O que vocês diriam que seria uma atividade ideal aqui para a gente começar esse projeto, esse negócio? Bom, antes de mais nada, eu iria sugerir que fizéssemos um termo de cooperação com os artesãos. Então, se isso ainda não existe, né? Eu vou conversar com os artesãos. Bom, gente, eu percebi que a gente tem um conhecimento, mas a nossa produção está fraca, cada um vende sozinho, e aí se nós nos juntarmos, a possibilidade que nós temos de fortalecer a produção toda é muito maior. Então, essa pode ser uma atividade. Se isso já existe, se já existe uma cooperativa, talvez o que nós podemos fazer é criar um site. Opa. Esse aqui. Então, podemos criar um site, um Instagram, um WhatsApp comercial. Bom, a gente pode fotografar os produtos, criar um catálogo. Podemos, por exemplo, criar um folder, uma embalagem personalizada para quando o cliente for comprar, ele notar que, nossa, que é um projeto organizado, tem uma organização, ele se preocupa com a embalagem, a informação está bem clara, então isso agrega valor para a produção, então é uma atividade. A gente pode também pensar aqui, eu vou criar a minha estrutura de precificação. Isso é muito importante, né? A gente pode só pensar na venda, a gente tem que pensar como que a gente vai vender, como que o projeto vai ter receita para poder continuar acontecendo e crescer e ir para outros patamares. A gente pode criar um canal no YouTube para poder socializar os conhecimentos associados à produção. Bom, uma série de atividades. Só isso aqui já é um trabalho para um bom tempo fazer tudo isso aqui. A gente pode também, após tudo isso, apresentar, então, marcar reuniões, né, com parceiros, participar de feiras. Bom, uma série de reuniões, uma série de possibilidades. E aí, para isso acontecer, a gente precisa de recursos, né? Então, a gente precisa entender ali o que é necessário para que essas atividades aconteçam, né? Então, a gente pode começar a... Deixa eu colocar aqui. Os recursos que a gente precisa. Bom, para criar um termo de cooperação, eu vou precisar de fazer uma oficina, então talvez eu precise de um custo logístico. Qual é esse custo? Depois você vai entender melhor, botar na conta do lápis. Eu preciso ter um celular para poder ter um Instagram, para poder ter WhatsApp comercial, para poder tirar foto dos produtos. Eu vou precisar de custos para insumos, né? Então, papelaria, se eu quiser fazer a minha embalagem, se eu quiser fazer a etiqueta dos produtos. Eu vou precisar ter internet, né? Bom, como é que eu quero ter um Instagram, um site, um canal no YouTube se eu não tenho internet? Eu vou precisar ter uma estrutura de vendas física. Então, vai ser a minha mesa, ou eu vou fazer um stand melhor ali, né? Eu vou fazer uma estrutura onde os produtos ficam de um jeito mais interessante, já tem um recurso aqui legal, ou então tem um parceiro que pode me apoiar com uma marcenaria mais elaborada, então uma estrutura de vendas, de vendas físicas. Eu preciso ter uma câmera fotográfica,
De repente, talvez não. Talvez se eu quiser, se eu já tenho um recurso, já tenho um celular, posso investir, talvez sim. Então, bom, o projeto vai precisar armazenar todo esse produto, né? A gente está falando de artesanato, então artesanato geralmente tem um volume, então precisa ter um local de armazenamento. Então, isso são custos, né? Um local de armazenamento. E aí, após os custos mapeados, os recursos necessários mapeados, a gente pode pensar aqui na estrutura de custos para isso acontecer. Então, que é o momento onde você faz uma pesquisa de mercado. A matéria-prima, muito, muito importante, né? Matéria-prima. Então, como que eu acesso matéria-prima? Ferramentas. Então, como que os artesãos vão elaborar os produtos sem ferramentas? Eu preciso que tenha alimentação, de repente, se eu fazer uma oficina. Então, vou deixar aqui para não lotar o nosso campo. Então, recurso necessário. Se tiver faltado para o seu projeto, você continua preenchendo aí. Então, na hora dos recursos necessários, você vai começar a imaginar. Deixa eu diminuir um pouquinho essa lista aqui. Na hora da estrutura de custos, você vai pensar, você vai calcular cada uma dessas coisas. Então, por exemplo, vamos trazer para cá. Talvez um celular custe, não sei, R$2.000. O stand, para eu fazer um stand, eu vou gastar ali uns R$600. Bom, vou colocando tudo na ponta do lápis. Pode ser que você queira fazer todos os custos, né, do que o seu projeto precisa para acontecer. Então, vai ter custo de papelaria, cada sacolinha custa X, enfim, vai estar cheio dali. E aí, quando você visualizar isso tudo, você fala, bom, mas eu não tenho todo esse valor. O que eu vou fazer? Você vai elencar qual é a prioridade. O que é indispensável para o seu negócio dar o primeiro passo. Porque eu gosto de uma teoria, que é a teoria do energia e água, com certeza, entre de custos. Energia e água, custo da internet, custo da maquininha, tudo isso vai entrar. Então, eu vou colocar na ponta do lápis esses custos, e aí eu não consigo começar com tudo. Então, talvez, ao invés de já começar com uma câmera fotográfica profissional, eu vou comprar um celular que já me oferece uma câmera, já vou começar a vender. E aí, quando eu começar a vender, eu vou guardar um pouco para poder investir e melhorar o meu equipamento. Então, como eu estava dizendo, eu gosto da ideia do monte-montão, sabe? Agora eu tenho um pouquinho, eu investi esse pouquinho. Quando eu for vendendo, eu vou, como bola de neve, eu vou investindo um pouco mais. E aí eu vou aprimorando a minha estrutura para eu poder, daqui 4 anos, estar num cenário melhor. Mas enquanto eu não tenho isso, eu vou no passo que eu puder. Por exemplo, bom, eu não tenho ainda a possibilidade de ter uma loja física. Loja física tem muito custo. Loja física tem que ter custo do aluguel, sempre alto, custo da energia, da luz, da internet, de limpeza, de um funcionário, da minha alimentação, porque eu vou estar fora de casa, então os custos são maiores. Bom, hoje é possível começar um negócio online, e aí os custos diminuem. Eu preciso apenas do celular, da internet, talvez de um computador, de uma embalagem para poder enviar o produto quando for vendido pelo meu cliente. Talvez eu possa colocar, bom, eu já aprendi um pouco mais, eu vou fazer anúncios online, então um curso para fazer um tráfego pago. Então, quando você coloca todos esses custos, como eu estava dizendo, você planeja como você vai gastar o seu dinheiro. Ou se você não tem dinheiro, você vai entrar aqui no próximo tópico, que é o tópico dos parceiros. Então, bom, como que eu posso começar, né, o meu negócio? Então, bom, existem ONGs e parceiros institucionais que podem me apoiar. A minha prefeitura local pode me apoiar. Prefeitura. Eu posso ter um parceiro, por exemplo, que é um parceiro exclusivamente logístico. Então, bom,
sempre, para a minha comunidade, vão parceiros que vão ter oficinas, né, ou vai acessar, e aí eu vou pedir para eles me ajudarem com o frete dos produtos, para eu poder levar até a cidade, aí eu barateio o custo do meu frete, ao invés de pagar, de ter um carro, de ter que botar o combustível, ou se eu estou na cidade, eu vou articular com a prefeitura, ou com uma casa de cultura, ou com uma instituição, para eu poder ter um local para poder armazenar o artesanato, eu poder vender. Então, a gente pode colocar aqui parceiros logísticos. A gente pode aqui ter parceiros que vão nos ajudar com, por exemplo, eu posso ter um design que eu vou falar com ele, ó, cara, eu posso pagar o seu serviço aqui para você fazer isso, só que quando você fizer, você vai divulgar o seu trabalho, e aí você consegue um trabalho, consegue um parceiro que vai te ajudar com a identidade visual do seu projeto, com a embalagem, com as sacolinhas. Então a gente pode ter aqui parcerias principais, um fotógrafo que vai apoiar a comunicação, que vai apoiar a comunicação do seu projeto. Então você vai listando. E aqui é uma hora que não custa nada relacionar. Aqui você não tem. Aqui não custou nada para você só imaginar quem pode ser o seu parceiro. Às vezes você imagina que não, isso aqui vai ser difícil. Você coloca, você pode tentar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um parceiro que é o Sebrae, que eu vou ter preciso desenvolver algumas habilidades de gestão, então eu vou procurar o Sebrae para poder me oferecer um curso onde eu vou melhorar a gestão do meu produto, vou entender como é que eu precifico melhor, como que eu comunico melhor, como que eu crio como que eu crio a minha estrutura de vendas. Então é um parceiro. Então em parcerias você pode encontrar soluções para resolver o problema dos seus custos. Então quando você viu que o custo logístico do seu projeto acontecer, você falou assim, nossa, aqui vai ser muito difícil dar conta. Você imagina parceiros que poderiam te ajudar com essa logística. Bom, o custo para eu criar fazer fotografia dos meus produtos é muito alto. Cara, e se eu pensar aqui um fotógrafo que pode me ajudar com permuta? Ele vai tirar foto e a gente vai fazer uma permuta de alguns produtos para ele. Então, são parcerias que no início nos apoiam e fazem o nosso negócio acontecer para que no futuro a gente tenha um investimento e a gente consiga melhorar essa estrutura de negócio. Até aqui, tudo ok? Alguém tem alguma dúvida? Legal. Então, gente, como a gente conversou, a gente tem aqui a visualização já de um negócio. Se ele não existir ainda, você já pode existir. Ó. Nós temos aqui toda a proposta de valor, as atividades que nós precisamos desenvolver, os recursos que nós precisamos, os custos que é necessário, os parceiros que podem nos apoiar. Agora é hora da gente pensar em como que a gente vai vender, como que nós vamos, quem são os nossos clientes. Então, vamos imaginar aqui, quem são as pessoas que compram, quem são os segmentos de clientes, os tipos de clientes que podem nos apoiar. Digitei no chat, que pode não apoiar não, né? Que pode comprar da gente, que é o nosso cliente, que vai adquirir produtos. Nós temos o público final, que é aquela pessoa que vai na feira. Você pode fazer mais aqui, tá? Você pode descrever quem é esse público final. Bom, eu tenho em mente que professores, estudantes, ambientalistas, turistas, visitantes de feiras, todos esses são públicos. Mas a gente tem públicos, por exemplo, que são prefeituras, eles podem comprar via edital. Temos ONGs que pode comprar para dar brindes. Temos empresas que podem comprar matéria-prima com vocês para poder criar outros produtos. Empresas
Nós temos editais, então editais que são abertos para poder compra de produtos para determinado evento, então editais e eventos. Então nós temos um outro tipo aqui que são os lojistas, que vão comprar o produto para poder revender. Então temos todos os clientes aqui para podemos trabalhar. E aí após a gente pensar em quem são os nossos clientes, a gente vai pensar aqui como que nós vamos encontrar o nosso cliente. Quais são os canais que nós temos de venda. Então, nós temos um canal, por exemplo, que pode ser o Instagram, temos as feiras, temos as lojas físicas, temos, como falamos aqui, né, os editais, eventos. Então, bom, você pode criar um stand super legal, super interessante, que você vai oferecer para os eventos, né, para poder participar. Então, você agrega um valor para estar no evento da pessoa e ainda você ganha por estar lá. Então, nós temos os eventos. Então, temos aqui os canais. Então, aqui, outra coisa, tem o Instagram, a gente pode colocar aqui um site, né? Pode colocar o WhatsApp. E aí a gente vai pensar, então, como que a gente se relaciona com esse cliente. Então, eu tenho um canal, só que eu preciso que ele venha até mim, né? E aí, quando ele vier até mim, eu preciso que eu mantenha esse contato com ele, que eu relacione, que eu mostre para ele o valor que o produto tem, que eu conecte, ó. O relacionamento com o cliente, ele é a ponte entre esses dois aqui, ó. Ele é a ponte entre a proposta de valor e entre a venda. Então, aqui mora um segredo que muitos projetos, que muitas empresas, inclusive, não percebem, não escapam. Então, aqui eu vou criar um catálogo personalizado que vai contar toda a história do meu produto e eu vou enviar para esse cliente. Aqui eu vou ter uma lista de contatos para poder disparar mensagens, sabe? Chegou um novo produto, eu vou lá, envio para ele. Eu vou ter um folder para quando eu for para a feira, para minha loja física, quando a pessoa for lá, ela consegue ver a história. Eu vou colocar etiquetas, todos os produtos com o nome do artesão, com um QR Code que conta ali o processo de produção desse produto, quanto tempo demora. Então, depois de fotografar esse vídeo, eu vou colocar isso no link, e aí ele vai poder ver, poxa, para fabricar um cesto é necessário uma semana, o cliente tem que ir, aí ele vai pegar a fibra, espera secar, depois ele desfia, depois trança, aperta, para dar o acabamento ele faz uma outra coisa. Então, você vai pegar o que é essa dificuldade de produção, você vai transformar isso num valor e você vai comunicar para o seu cliente através de um relacionamento com ele. Então, aqui em relacionamento. Então, bom, meu negócio já é maior. Então, eu tenho um site, já vendo. Então, eu posso ter um meio marketing, que eu vou ficar mandando mensagem para quem já comprou de mim, que eu vou lembrar ele, que ele pode voltar, que ele pode indicar, que ele pode ganhar desconto, que eu vou participar de um evento. Então, aqui em relacionamento, você mapeia tudo isso. Então, por exemplo, um relacionamento que eu posso ter é uma precificação diferenciada para quem já comprou, ou para um cliente específico. Então, aqui está em relacionamento. Por exemplo, patrocinados. Uma outra coisa aqui, que é muito interessante, é você agregar um valor, que é esse valor aqui, né, que vocês colocaram, a educação ambiental indígena. Então, tive um parceiro aqui que vai comprar. Então, eu fui lá, vendi para uma escola particular, uma série de artesanatos. Quando você faz essa compra, você fala, você está fazendo essa compra, eu vou dar para você uma oficina na escola, onde a gente vai lá e a gente vai explicar toda a nossa cultura, a gente vai agregar valor para os alunos. Isso pode acontecer também para uma empresa. Então, você
pega um produto, por ele ter feito aquilo, você quer manter um relacionamento com aquele cliente, você gera um valor maior para ele. Então, esse valor faz com que ele volte a comprar, que ele indique para outros parceiros, e aí a sua rede vai ampliando. E aí, então, após você fazer esse relacionamento com o cliente, você pode, então, entender como que é a fonte de receita, como que o seu negócio vai monetizar. Então, aqui em fonte de receita, você vai ter, então, bom, eu tenho as minhas lojas, minha loja física, eu tenho a minha loja online, eu tenho feiras e eventos, eu tenho venda no atacado, eu tenho as palestras, treinamentos, por exemplo. Então, o conhecimento que você adquiriu, você pode oferecer cursos sobre isso, para outros, para um evento da prefeitura, enfim. Então, esse aqui seria um Canva preenchido a respeito de um negócio de artesanato. Vocês veem que parece ser uma coisa difícil quando está vazia, mas essas ideias todas já permeiam para quem está envolvido com o negócio. E quando você não está, quando você ainda não tem um negócio, preencher isso faz com que esse negócio dê as primeiras fagulhas de existir. Então, o Canva tem esse planejamento visual. E pode parecer apenas palavras soltas, só que isso aqui está a estrutura de um negócio. Isso aqui está como você se posiciona no mercado, como você se relaciona com os fornecedores, com os parceiros, como você se relaciona com os clientes, como você vende, como você pode potencializar as suas vendas, como você pode aprimorar os seus processos de trabalho. Então, a gente também pode até inserir aqui também, por exemplo, recursos necessários. Vou ter um sistema de gerenciamento. Então, lidar com estoque de artesanato é super difícil. Às vezes você tem um cesto que tem diversas medidas, às vezes nos colares de miçanga tem diversos tipos de tamanho, diversos tipos de miçanga, cada um tem um preço diferente, então tem um sistema necessário para você poder gerenciar tudo isso. Então, bom, isso aqui é um Canva de como você cria de como você visualiza o seu negócio. Você tem alguma dúvida sobre ele? Algum comentário? Ficou faltando alguma coisa? A Lara falou também sobre desconto na primeira compra. Legal, vou colocar aqui também. Eu tenho uma filosofia de que artesanato não deveria ter desconto. Desconto na indústria, como é que foi criada a noção de desconto, né? Ele é criado para quando ou um produto está com defeito, ou um produto precisa sair do estoque porque vai ter uma nova linha de produção. Então, o desconto serve para isso, para poder incentivar o consumismo. Mas como que eu vou dar desconto de um produto que é calculado numa hora de trabalho que já é difícil de precificar, né? Como você precifica a hora de trabalho de um cesto que demora, sei lá, 3 dias para ficar pronto? Esse cesto vai ser vendido por R$200. Você vai dar desconto. Então, um caminho para você vender sem desconto é você agregar o valor pela proposta de valor. Porque tem uma coisa, o desconto é legal para você fazer a venda, né? Mas o desconto, ele vicia o seu cliente a comprar sempre com desconto. Porque eu tenho certeza aqui que todo mundo tem uma loja que sabe que vai ter desconto, você espera o ano inteiro para comprar lá, porque você não vai comprar um produto por um valor, sabendo que ele vai ficar mais barato 2 meses depois. Então, o desconto vicia o cliente. Então, não estou dizendo que você não pode fazer. Estou dizendo que é mais interessante você agregar valor para o produto, mostrar o processo de trabalho, o processo criativo, o valor cultural que existe por trás, o impacto positivo que gera no meio ambiente, do que você ficar vendendo por desconto, porque o desconto, além de viciar, ele desvaloriza a produção, ele diminui a sua margem de lucro. Então, o ideal é que você faça o desconto apenas em medidas especiais, sabe? No momento, não se acostumar a vender sempre com desconto, porque isso prejudica o seu negócio. A gente vai conversar um pouco disso quando a gente for falar sobre precificação, uma aula mais para frente. Tudo bem, então? Até aqui tudo
Tudo ok? Podemos preencher aqui o nosso Canva nosso análise fofa. Então, vamos fazer o mesmo agora para fazer a nossa análise fofa aqui para o nosso negócio. E aí, então, a gente vai imaginar quais são as forças do nosso negócio. E isso, outra vez eu falo, você não precisa começar pela força, você pode começar por onde você quiser. E aí, na força, então, a gente vai... Vamos lá, a gente pode preencher. Bom, as forças eu lido com uma produção comunitária, né? Então, a produção comunitária ela é muito importante, dificilmente falta produto. Tem um propósito pela qual eu estou produzindo. Então, é uma outra força, está atrelado a um patrimônio cultural. As pessoas valorizam isso, um patrimônio cultural, ambiental. É uma outra força, parceiros, né? Parceiros e que parceiros existem para apoiar projetos como o de vocês. Então, eles vão fazer esforços desmedidos para poder fazer com que o seu negócio tenha viabilidade. Então, eu tenho editais específicos. Eu tenho... O que mais que eu posso dizer aqui? O que mais vocês encaram como força num projeto como esse? Me ajudem. Eu tenho a própria produção, que é riquíssima, né? A produção é rica, então a gente pode dizer isso. Tem uma variedade de produtos, o produto tem muito valor agregado. Então, essas seriam as forças. Então, eu tenho parceiros, eu tenho conhecimento, eu tenho a comunidade que contribui, eu tenho editais que vão me potencializar para isso. Então, essas seriam as minhas forças. E aí a gente pode pensar em ameaças. Então, ameaças a gente pode falar aqui. Aliás, vamos para fraquezas, para ser mais intuitivo. Então, em fraquezas, nós temos aqui, por exemplo, a dificuldade de gestão, dificuldade logística. Então, logística pode ser desafios logísticos. Só um segundinho. Eu tenho um cachorrinho aqui que ele, quando ele quer comer, ele fica rosnando para mim. Ele estava fazendo isso agora. Eu tenho desafios logísticos, eu tenho outra fraqueza, pode ser a dificuldade de acesso à matéria-prima, né? Então, a matéria-prima está ficando cada vez mais longe, difícil de manejar, tem que subir no alto da árvore para poder tirar a fibra, e aí isso tem uma série de riscos, né? Então, eu tenho também acesso, falta de ferramentas. Posso ter também uma sazonalidade da produção, então, na época de chuva, fica difícil de produzir, de pegar fibra, ou aquela fibra que eu uso, ela não dá naquela época, né? Então, isso tem a sazonalidade para aquele momento. Eu posso também ter aqui uma questão que é a demanda irregular, né? Por produtos. Então, se eu não estou numa região... Opa, escrevi tudo errado. Demanda regular. Então, se eu estou numa região que é difícil acesso, a demanda por aquele produto é irregular. Eu não tenho acesso a mercados contínuos. Então, essa poderia ser uma fraqueza. E aí vocês vejam que quando a gente faz isso sozinho é mais difícil, mas quando você faz isso com outras pessoas, como eu disse, ela é mais facilitada. E aí nós temos aqui as ameaças. Bom, quais são as ameaças para o meu negócio? Cara, pode ser que se tiver uma queimada, eu vou perder recursos matéria-prima, né? Então,
perda de matéria-prima. Então, se eu pego matéria-prima, o artesanato depende da matéria-prima, pode ser uma ameaça, um risco forte para o meu projeto, para o meu negócio. Eu posso ter uma insatisfação da comunidade. Eu posso ter dificuldades de governança. Então, governança. Eu posso ter mercado insuficiente, né? Então, não vendo tanto quanto deveria. Então, isso é uma ameaça também para o meu negócio. Fiscalização do IBAMA por conta das penas. Isso, isso é um problema também, porque se você for ter uma cooperativa formal, a Lara falou que vale a pena a gente falar sobre isso. Se você for ter uma atividade comercial formal, você não vai poder comercializar as penas, né? Porque seria um crime ambiental. Então, por isso que é necessário você entender isso, porque você se planeja para ter um outro tipo de matéria-prima para criar um outro tipo de artesanato que não é esse, que não é legal. E até porque também você diminui o impacto ambiental que você está gerando para poder produzir um artesanato. Então, fortalece a sua narrativa de preservação ambiental, etc. Então, aqui seriam as nossas ameaças. E aqui a gente tem as nossas oportunidades, né? O que eu posso fazer que ainda não fiz? Então, participar de projetos e editais, eu posso explorar outros canais de venda. Então, às vezes, você tem o seu único canal de venda são as feiras. Então, explorar outros canais de venda, criar a sua loja online, criar o seu site, fazer tráfego pago, né? Então, fazer anúncios online, criar o seu catálogo para vender no atacado e aí fazer contato com clientes no atacado. São oportunidades que você pode vislumbrar. E aí, veja, que quando você faz as coisas associadas, né? Você fez o seu Canva e está indo para essa análise fofa, você está lá no Canva, você vai ter uma série de canais, já uma série de possibilidades que não estavam aqui. Então, isso vira uma oportunidade. Então, para reforçar esse potencial de você fazer as etapas do planejamento, né? Então, seria aqui, por exemplo, a nossa análise fofa do nosso negócio. Poderia ser muito, muito mais preenchido, né? Como você fizer com artesãos, com a equipe que faz a gestão, com outras pessoas que estão envolvidas. Então, esse aqui seria 2 etapas de planejamento, que eu considero esse planejamento facilitado. Existem etapas que são mais complexas, que demandam maior esforço, né, de planejamento, só que essa aqui, eu digo para vocês que é suficiente para você iniciar o seu projeto ou melhorar o projeto que já está em andamento. Então, seriam essas 2. Vocês têm alguma dúvida sobre alguma delas? Alguém gostar? Aí eu queria fazer uma pergunta. Alguém que você já fez alguma dessas etapas? Alguém? Se não fez, manda um joinha. Joinha para baixo. Quem não fez nenhuma dessas aqui, quem nunca tinha feito, que é uma novidade. E quem já conhecia, mandou um joinha para cima. Legal, bom saber que é um conhecimento novo, então. Então, essas são as 2 ferramentas de planejamento que nós temos que nós conversamos hoje. E aí, eu queria convidar vocês, caminhando para o fim da nossa aula, para a gente fazer, para vocês fazerem, na verdade, a gente fez junto esse, mas vocês fazerem para um negócio que já existe na comunidade de vocês ou para um novo negócio, o Canva de vocês, o modelo de negócio de vocês. Então, se vocês tiverem tirado o print da tela, copiado da tela anterior, vocês podem apagar e jogar fora. Vocês vão criar um novo Canva de vocês, essa vai ser a atividade. E aí, a gente volta à nossa aula na segunda-feira. Essa vai ser a atividade que vocês fazerem ao longo desse fim de semana, do sábado, amanhã, no sábado, no domingo. Faz com calma, entende? Se vocês puderem conversar com outras pessoas que estejam envolvidas com o negócio, legal.
Se o negócio não existe ainda, é uma ótima oportunidade. Vocês, de ontem para hoje, a gente conversou um monte de ideias, de possibilidades, então eu acho que vocês podem fazer esse exercício de planejar um negócio que não existe ainda. E aí a gente volta na segunda-feira. E aí eu queria que vocês enviassem isso, eu vou enviar esse Canva para vocês, né? Pra vocês fazerem o download, preencherem tudo certinho. E aí na segunda-feira a gente pode ver alguns juntos, né? Do que vocês fizeram. E a gente vai também, na semana que vem, ter outras participações. Então, para não. Então, a Viviane perguntou: amanhã não haverá aula, amanhã será apenas essa atividade prática para vocês fazerem. Porque eu sei que isso leva tempo, então, para vocês terem essa paciência, fazerem, porque senão fica apenas essa coisa daqui para aí, né? No sentido de que estou apenas falando, mas a ideia é que seja um curso prático, como a gente começou lá no início, né? Um curso que vocês. Legal, então, hein? Fazendo o ramo da agricultura familiar. Tem muita coisa que dá para poder explorar aqui no planejamento. Então, a ideia é que seja um curso prático, né? Que vocês, de fato, exercitem habilidades, que vocês tentem, façam, acertem, errem, e a gente saia daqui com um conhecimento prático, né? Então, empreender é prático, então não faz sentido ser só um curso teórico. E aí, então, amanhã não tem aula, vocês ficam com essa atividade, e aí a gente volta na semana que vem, a gente vai ter um convidado para poder falar sobre um negócio de uma cooperativa indígena, que vai ser a Denise, para falar sobre a Bruaca, que é um projeto no Mato Grosso do Sul, com os povos do Mato Grosso do Sul, então trabalha com os Terena, com os Caduel, e a gente vai ter também alguém para falar de turismo de base comunitária. Então, são os dois confirmados, eu estou trazendo outros convidados também, então a gente vai ver na prática como modelos de negócio já existem, como modelos de negócio já estão aí no mercado, que estão crescendo, qual foi a trajetória deles, né, para isso acontecer, quais são os desafios que eles têm, isso é muito interessante. Eu posso também trazer o case aqui da aldeia multiétnica, né, enquanto um turismo de base comunitária e também a rede multiétnica como um negócio social. Então, a gente vamos fechar esse primeiro módulo do curso teórico e entrar no módulo mais prático, e aí a ideia é que, no fim, a gente tem aí empreendedores, gestores de negócios de impacto social prontos para fazer a diferença nas comunidades e na sociedade que vocês estão. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Um comentário? Não? Então, beleza. Então é isso. Então, eu agradeço a participação de vocês. Foi muito legal essa aula. Espero que tenha sido legal para vocês também. E boa noite para vocês. Bom fim de semana já, então. Façam a tarefa aí, não deixem passar. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado, Bom final de semana a todos. Obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite. Bom final de semana. Bom final de semana. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.